Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje nós vamos estudar o conceito de referencial. Intuitivamente, movimento é a mudança na posição ao longo do tempo. Pensando nisso, vamos analisar uma situação. Nessa situação, nós temos um vagão que se move da esquerda para a direita no instante t0. No teto do vagão, nós temos uma lâmpada. À medida que o tempo passa, o vagão se move para frente, nesse nosso exemplo. Então, no instante t1, ele se encontra nessa posição e a lâmpada está aqui. À medida que o tempo continua passando, o vagão continua se movendo e olha aqui a lâmpada. Essa aqui é a situação do vagão no instante t2. Em relação a um observador aqui, do lado de fora do vagão, do outro lado da rua, o observador A, você observa que a lâmpada muda de posição à medida que o tempo passa. Agora vamos ver o que acontece em relação a um observador dentro do vagão. Olha só, esse observador fica sempre parado e você observa que a posição da lâmpada em relação a esse observador não muda à medida que o tempo passa. Então, em relação ao observador do lado de fora, a lâmpada se encontra em movimento. Porém, em relação ao observador dentro do vagão, a lâmpada se encontra em repouso. A partir deste exemplo, nós observamos que a noção de movimento ou repouso de um móvel é sempre relativa a outro corpo. Neste caso, em relação ao observador A, que é um corpo, a lâmpada se encontra em movimento. Mas em relação ao observador dentro do vagão, que nós podemos chamar de observador B, que também é outro corpo, a lâmpada se encontra em repouso. Agora nós temos condições para estabelecer melhores noções de movimento ou repouso. Um corpo se encontra em movimento em relação a um referencial quando a sua posição varia nesse determinado referencial ao longo do tempo. E um corpo se encontra em repouso quando a sua posição não varia nesse referencial. Da mesma forma que a condição de movimento ou repouso depende do referencial, a trajetória também depende do referencial. Olha só que interessante. Suponha que esta lâmpada caia do teto. Então, no instante t0, ela se encontra nessa posição. No instante t1, ela caiu um pouquinho e se encontra nesta posição. No instante t2, ela cai mais e se encontra, por exemplo, nessa posição. Em relação ao observador B, que se encontra dentro do vagão, a trajetória descrita pela lâmpada é uma trajetória vertical de cima para baixo. Porém, em relação ao observador A, que se encontra fora do vagão, a trajetória descrita pela lâmpada na queda é essa aqui, ó. Que apesar do nosso desenho não ter ficado muito bonitinho, é um trecho de parábola. Nesse momento, você não precisa se preocupar com as equações que descrevem os movimentos. Isso vai ser melhor estudado nas aulas de cinemática. Essa foi a nossa aula sobre referencial. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.